nosso país, a história do movimento operário sindical começa antes mesmo de terminar a escravidão negra. O escravo negro estava sendo substituído nas lavouras pelo trabalhador assalariado imigrante, principalmente italianos, espanhóis e portugueses. Os fazendeiros e os imperialistas, depois de acumular capital por quase 400 anos à custa dos negros, buscavam agora eliminar o sistema escravista. Num país agrário como era o Brasil, vivendo do plantio e da exportação do café, começam a surgir as fábricas e, junto com elas, os operários. É principalmente com a construção das ferrovias que surgem os primeiros núcleos de operários, os ferroviários. Além dos ferroviários, outras categorias vão surgindo, como os portuários, os estivadores, os trabalhadores da construção civil, os têxteis. Imigrantes e brasileiros, vítimas das péssimas condições de trabalho no campo, vêm para São Paulo e Rio enfrentar o trabalho das fábricas que estavam se formando. Nas indústrias têxteis, as mulheres e crianças, que compunham a maior parte da mão de obra, trabalhavam cerca de 16 horas diárias. Em 1912, 67% dos operários têxteis eram mulheres e 50% eram menores de 18 anos. Nas indústrias do Sr. Matarazzo, as máquinas vinham da Inglaterra, especialmente adaptadas para o trabalho infantil. E as classes dominantes ainda insistem em afirmar que ele ficou rico por seu próprio esforço. Muitas dessas crianças, de até 6 anos de idade, vinham dos orfanatos. As fábricas não possuíam as menores condições de trabalho. Eram abafadas, mal iluminadas e sem nenhuma higiene. Os trabalhadores contraíam muitas doenças, tuberculose, infecções de todos os tipos, e não possuíam nenhum tipo de assistência do Estado nem dos patrões. Devido aos baixos salários, os operários moravam na periferia das cidades, nos inúmeros cortiços e malocas que ali se formavam. A burguesia, graças a essa exploração imposta nas fábricas e no campo, desfrutava das delícias do capitalismo, habitando os palacetes da Avenida Paulista. Frente a essa exploração, os operários buscavam organizar-se. Primeiro, surgiram as associações mutualistas, que visavam a própria sobrevivência dos trabalhadores, nos casos de doenças, acidentes ou auxílio às famílias desamparadas. Essas associações não tinham um caráter de luta frente aos patrões, mas já demonstravam uma forma autônoma de organização operária. Assim, vão surgindo formas de lutas mais avançadas, onde os operários já propõem a resistência frente ao patronato. Eram as ligas ou associações de resistência. As ligas vão dar origem aos sindicatos e, desde o seu aparecimento, utilizam a greve como principal instrumento de luta.
primeira greve operária no Brasil ocorreu no Rio em 1858, onde os gráficos de 3 jornais paralisaram totalmente as oficinas pelo aumento imediato de 10 tostões e melhores condições de trabalho. Nesses dias, o único jornal que circulou foi o Jornal dos Tipógrafos, explicando à população os motivos da greve que, apesar da ação policial, foi vitoriosa. Outras greves foram surgindo. Ferroviários em 1863, estivadores em 1877, transportes urbanos, chapeleiros e vidreiros da Santa Marina em 1903. Mas a classe operária ainda era pequena, não chegando a 150 mil no total de 20 milhões de habitantes em 1907. Estava concentrada nas fábricas, que já se formavam com características de grande indústria, empregando mais de 100 operários cada uma. O operariado no Brasil vai se formando dentro desse quadro de uma economia agrária exportadora, com um lento processo de industrialização. Sindicatos, suas forças políticas, enfim, sua consciência de classe. A tendência política predominante até meados de 1920 era a anarquista ou anarco-sindicalista, trazida pelos imigrantes, que via nos sindicatos o principal instrumento de luta contra o Estado capitalista. Addio Lugano bella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa, gli anarchici van via. Os anarquistas serão os mais expressivos no primeiro Congresso Operário Brasileiro, realizado no Rio em 1906, onde foi aprovado que o sindicato deve ser baseado em existência e não beneficente. La schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, siamo lavoratori. Deve ser totalmente autônomo frente ao Estado, não mutualista e nem cooperativista. La schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, siamo lavoratori. Os trabalhadores devem organizar-se por indústrias, formando conselhos de representantes, o elo de ligação entre as empresas e os sindicatos. La schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, siamo lavoratori. As primeiras categorias que tiveram seus conselhos foram os gráficos, os chapeleiros, os operários da construção civil, incentivando outras categorias. Também visava a criação de sindicatos femininos com vistas a organizar as mulheres frente às duras condições a que estavam submetidas. Nesse congresso, será criada a COB, Confederação Operária Brasileira, baseada no sindicalismo revolucionário, independente do Estado e dos patrões, sustentada exclusivamente pelos operários. Eram anos de profundas agitações operárias. Em 1906, a greve dos ferroviários ganha a dimensão de greve geral nos seus 15 dias de duração. No ano seguinte, as greves ocorrem em São Paulo, Rio,
Minas, Porto Alegre, Bahia. E no dia 1º de maio, convocados pela Federação Operária de São Paulo, FOSP, os operários de quase todo o Brasil paravam. Exigiam a redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias, além de melhores condições de trabalho e respeito às suas organizações. O governo reagia com repressão. Invadia os sindicatos e fazia leis visando a expulsão dos trabalhadores estrangeiros, como a Lei Adolfo Gordo de 1907. E os patrões passam a recrutar os novos trabalhadores, não pelo departamento pessoal da empresa, mas pela delegacia de polícia regional, que preparava um relatório da vida de cada operário. O governo procurava minar o movimento autônomo dos trabalhadores, exigindo o registro de seus sindicatos e organizando um congresso operário que tinha como membro de honra o presidente da República, Hermes da Fonseca. Com essas medidas, buscava criar lideranças dóceis ao governo, os chamados amarelos, e dar vantagens aos sindicatos que elas dirigiam. Os amarelos, ao contrário dos anarco-sindicalistas, nunca questionavam o sistema e, quando faziam greves, nunca iam além das reivindicações imediatas. Os ferroviários e os portuários recebiam um tratamento especial por parte do governo dos cafeicultores, porque estavam ligados diretamente ao transporte e à exportação do café. Os anarquistas reagiam com firmeza contra essas tentativas de controle. Em 1913, num clima de greves, realizam o 2º Congresso Operário Brasileiro, após uma intensa campanha repudiando a Lei Adolfo Gordo. Giù la schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, e giù la schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, vogliamo la Esse congresso reafirma as decisões do primeiro e exige um salário mínimo nacional. la libertà, siamo lavoratori, e giù la schiavitù. Recomendava aos trabalhadores que se afastassem do sindicalismo católico e, em caso de guerra, declarassem a greve geral revolucionária. Siamo lavoratori, e giù la schiavitù, vogliamo la libertà, siamo lavoratori, vogliamo la libertà. A Primeira Guerra Mundial trouxe sérias consequências para os trabalhadores. O desemprego, a falta de alimentos, a superexploração do trabalho. Mas os operários reagem e em São Paulo, 1917, paralisa o cotonifício Cresp na Moca e logo outras fábricas aderem, a Estamparia Ipiranga e a Antártica. Os grevistas reivindicam aumento salarial de 15% a 20%, diminuição da jornada de trabalho para 8 horas diárias, proibição do trabalho noturno de mulheres e crianças e o fim da contribuição pró-pátria. Em 19 de julho, o sapateiro Antônio Martínez é morto a tiros pela polícia na porta da tecelagem Maria Ângela. Revolta geral. Numa intensa manifestação, uma passeata que ia do Brás até o cemitério do Araçá, os operários acompanhavam o corpo do companheiro assassinado. Atendendo ao chamado do Comitê de Defesa Proletária, os trabalhadores de todo o estado respondem: greve geral.
partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. O número de grevistas chega a 50 mil. Saques, confrontos com a polícia, piquetes, até barricadas foram armadas nos bairros operários. Por vários dias, a cidade de São Paulo foi controlada pelos trabalhadores. Leite e carne são distribuídos somente aos hospitais e com autorização da comissão de greve. O governo e os patrões tiveram que ceder. Aumento geral de 20% e salários fixos mensais. Direito de reunião e recontratação dos companheiros demitidos durante a greve. Entre 1918 e 1920, ocorreram quase 100 greves. Rio, Porto Alegre, São Paulo, Bahia, Pernambuco, exigindo aumento de salários e melhores condições de trabalho. Os sapateiros e trabalhadores da construção civil conquistaram a jornada de 8 horas. De maio de 1919, na Praça Mauá, Rio, mais de 50 mil operários se concentram, comemorando o Dia do Trabalhador como um dia de luta e saudando os companheiros de todo o mundo. Esse período representou o auge do movimento anarco-sindicalista no Brasil. Mas os próprios anarquistas reconheciam que as vitórias não estavam à altura das movimentações ocorridas. As ações, embora heróicas e com muita combatividade, pecavam pelo excesso de espontaneísmo e supervalorização dos sindicatos, ficando as reivindicações no plano estritamente econômico. Os operários anarquistas não conseguiram levar adiante uma ação mais profunda contra o Estado burguês e o sistema capitalista, por não haver a devida correspondência entre as lutas econômicas e as políticas. Em 1920, realiza-se o terceiro Congresso Operário Brasileiro, que já refletia uma divisão político-ideológica no movimento operário. Surgia a corrente comunista, formada em parte pelo questionamento do anarquismo por um setor de seus militantes. E também devido à propagação do marxismo-leninismo e pelo impacto causado pela Revolução Proletária Russa de 1917. Os comunistas atuam principalmente no campo sindical, buscando reunir os trabalhadores em organizações centrais, pois o capitalismo crescia e concentrava os operários. 1922. Os comunistas fundaram o PCB, Partido Comunista do Brasil, procurando participar da vida política institucional do país, concorrendo às eleições com os candidatos operários. Dizia o PCB da época: o proletariado já vai adquirindo uma consciência de classe. Já vai compreendendo serem seus interesses opostos aos da burguesia. Portanto,
Os trabalhadores não querem mais votar nos candidatos patrões ou seus aliados e devem participar com candidatos próprios. Mas o Estado dos patrões aprova a chamada Lei Celerada para intervir nos sindicatos e colocar o PCB na ilegalidade. Ao mesmo tempo, criava um estado de guerra para controlar as atuações dos tenentes revoltosos que começavam a se desenvolver desde o sul do país. O tenentismo foi um movimento nos setores médios do exército e serviu para abalar o governo. Através da coluna Prestes, percorreu quase todo o país, pregando a luta armada contra os patrões e latifundiários. As greves prosseguiam. Em 1923, gráficos de São Paulo param por 22 dias, além dos trabalhadores do frigorífico Armo no Rio Grande do Sul. E, em 1928, os marítimos realizam sua greve geral. Em 1929, os gráficos de São Paulo, numa greve de 72 dias, exigem melhores salários e a diminuição da jornada de trabalho, além de outras reivindicações. Realiza-se o Congresso Sindical Nacional, Rio de Janeiro, sob a liderança dos comunistas, onde foi criada a CGTB, Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, e aberta uma campanha pública pela aprovação da Lei de Férias. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabéns. Greves, tenentismo, crise política e econômica internas. As oposições surgiam de todos os lados, até mesmo de setores das classes dominantes, que buscavam uma saída própria para os problemas que enfrentava o país. O capitalismo enfrentava uma crise mundial de sérias proporções, a chamada crise de 29, iniciada nos Estados Unidos e logo com repercussões nos demais países. Mudanças estavam por ocorrer. Então, até 1930, os sindicatos eram totalmente autônomos frente ao Estado. Os trabalhadores organizavam seus estatutos, suas finanças, suas centrais intersindicais, de acordo com seus princípios e correntes políticas. Neste período, os trabalhadores lutaram para conquistar principalmente a jornada de 8 horas, a lei de férias, o salário mínimo, o direito de greve, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, pregando a luta de classes, o combate ao capitalismo e a solidariedade internacional. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional, removamos todas las bravas que impiden nuestro bien, cambiemos al mundo de paz, enfundiendo al imperio burgués, agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos por la internacional, agrupémonos todos en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor por la internacional.
y el sostén que a todos de la abundancia la noción. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Até 1930, o movimento operário sindical brasileiro era autônomo com relação ao Estado. Os sindicatos, as centrais e intersindicais, estavam organizados de acordo com os princípios e correntes políticas da classe trabalhadora. Do mesmo modo, as bandeiras sempre presentes nas lutas dos operários eram a solidariedade internacional, o combate ao sistema capitalista e o princípio da luta de classes. Os nossos companheiros deram até a vida para conquistar a jornada de 8 horas, a regulamentação do trabalho do menor e da mulher, a luta pelo direito de greve e organização, a lei de férias e o salário mínimo. Com a crise de 1929, o Brasil entra em colapso, pois vivia basicamente da exportação do café, com um parque industrial reduzido. Não existia mercado exterior para a compra do nosso principal produto. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação desse Brasil verde e amarelo. Para sair da crise, setores das classes dominantes, apoiados nas camadas médias e excluindo totalmente a participação dos trabalhadores, fazem a sua revolução, com Getúlio Vargas na cabeça. A Revolução de 30 procurava resolver a crise dando impulso à industrialização. Contava com capital inglês, norte-americano e dos cafeicultores. Novamente pagaram pela crise. Os salários foram rebaixados até a metade e o número de desempregados chegou a quase 2 milhões em todo o Brasil. O governo, para resolver o problema do desemprego, recrutava à força os trabalhadores da cidade e os enviava para fazendas distantes. Caso resistissem, seriam presos por vagabundagem. Os trabalhadores reagem com passeatas e greves. No Rio de Janeiro, a CGTB, Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, organiza a Marcha da Fome, conclamando os operários a assaltarem os armazéns da cidade em busca de alimentos. A polícia da República Nova é mobilizada para reprimir o movimento. Toda pessoa que fosse encontrada distribuindo convocatórios da marcha seria presa. Os líderes do movimento seriam expulsos do país. As greves pipocaram
desembarcavam no Rio e nos demais estados. Na indústria de tecidos Nova América, os operários ocupam a fábrica, reivindicando o não rebaixamento do salário. Em São Paulo, ocorriam mais de 18 greves. Era a resposta dos trabalhadores à crise econômica. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, os amarelos realizam uma passeata de apoio a Getúlio Vargas, com a participação de 29 sindicatos, numa clara resposta à Marcha da Fome organizada pelos comunistas. Este era o plano da Revolução de 30 para o movimento operário. Eliminar os que não aderissem ao jogo e criar vantagens para os que aceitassem fazer parte dele. Getúlio Vargas lhes repetia: harmonia. Através de uma intensa campanha, o Estado getulista dizia: é preciso a colaboração de uns e de outros, da cooperação e do congraçamento de todas as classes. Já é hora de substituir o velho e negativo conceito de luta de classes pelo novo conceito de colaboração de classes. Getúlio Vargas lhes repetia: harmonia. Criou-se o Ministério do Trabalho, órgão do Estado, que visava controlar e atrelar ao governo o movimento autônomo dos trabalhadores. Pelo decreto 19.770, esse ministério tinha o direito de intervir nas diretorias, nas assembleias, nas eleições e nas finanças dos sindicatos. Os sindicatos deviam agora registrar seus estatutos em cartório e terem a aprovação do Ministério do Trabalho para seu funcionamento. Dizia Getúlio: o melhor meio de garantir o capital está justamente em transformar o proletariado numa força orgânica de cooperação com o Estado e não deixar os trabalhadores, pelo abandono da lei, entregues à ação de elementos perturbadores, destituídos dos sentimentos de pátria e de família. O ambiente nacional tem reagido sabiamente contra esses agentes de perturbação e desordem. A questão social, portanto, não seria mais tratada somente como questão policial. Leis, controle sindical, repressão seriam as diretrizes do governo getulista. Mas os operários combativos resistiam a essas pressões, dizendo não à política de Getúlio. Somente 25% dos sindicatos do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul aceitavam as normas de sindicalização. Os trabalhadores, através dos inúmeros jornais proletários e dos comícios de rua, denunciavam as leis fascistas que o governo queria impor ao movimento sindical. E diziam: sendo este ministério departamento do governo dos patrões, todas as questões têm que ser resolvidas de acordo com os interesses patronais, embora uma ou outra vez façam algumas concessões para não se desmascararem de todo. A resistência partia dos bancários, dos gráficos, dos trabalhadores em hotéis e similares, dos metalúrgicos, dos trabalhadores da Light e dos têxteis, que se mantinham autônomos frente ao Estado. À frente desse movimento
estavam os anarquistas, os comunistas do PCB, os trotskistas, os socialistas e independentes. As greves prosseguiam. Em 1932, os sapateiros e ferroviários de São Paulo entram em greve. Exigiam a proibição do trabalho de menores de 14 anos e a jornada de 8 horas diárias. Logo aderem os vidreiros, os metalúrgicos, os condutores, os trabalhadores de hotéis e similares, os gráficos e os têxteis, na tentativa de uma greve geral em São Paulo. Mais uma vez, o Estado põe a polícia contra os trabalhadores, dissolve o comitê da greve, prende seus líderes, em sua maioria, os dirigentes do Partido Comunista. Com essas lutas e resistência, os trabalhadores conquistam a lei de férias, da jornada de 8 horas, a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, a lei do salário mínimo. Entretanto, tentava convencer os trabalhadores menos conscientes de que essas leis eram um presente de Getúlio Vargas, o pai dos pobres, para a classe trabalhadora. Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro, que entre seus filhos, como herói, foi o primeiro. Para fazer pressão, através de um decreto de 1934, o Estado só concedia férias aos trabalhadores que fossem filiados aos sindicatos atrelados ao Ministério do Trabalho. Todas essas medidas tinham como objetivo destruir os sindicatos autônomos e jogar a classe trabalhadora contra as suas legítimas lideranças, favorecendo os amarelos. Em nível internacional, o capitalismo busca saída para a crise no avanço do nazifascismo e na perspectiva de uma nova guerra mundial. Die Handel des Friedens in Gefahr sahen, würden betrügen, die euch jahrhundertlang ausgedankt haben. Lasst euch nicht lichtlos in den Tod schicken, dumm genug sind, sich uns zu widersetzen, werden wir nicht vergessen. Aber wir werden auch die nicht vergessen, die den richtigen Weg einschlagen. Em 1934, foram organizadas a Frente Única Sindical e a Frente Única Antifascista como resposta a Getúlio e aos fascistas brasileiros, os integralistas, liderados por Plínio Salgado. Foi organizada a ANL, Aliança Nacional Libertadora, um movimento que chegou a reunir mais de 400 mil membros, com um programa democrático, popular e anti-imperialista. Governo Popular. Liberdade para o povo. Não pagamento da dívida externa. Distribuição das terras dos latifundiários para os trabalhadores rurais. Nacionalização das empresas estrangeiras no Brasil. O governo reagia violentamente, prevendo o avanço popular. Vários líderes antifascistas foram presos. Sindicatos de São Paulo e Rio foram invadidos pela polícia. Em abril de 1935,
é decretada a Lei de Segurança Nacional e dissolvida a recém-criada Confederação Sindical Unitária, CSUB. Era só o começo. Logo, a ANL foi posta na ilegalidade e o estado de sítio foi utilizado para justificar a repressão. Restou à ANL reagir, propondo um levante armado contra o governo. Em Natal, no Rio Grande do Norte, durante 4 dias, os setores populares tomaram o poder. Constituiu-se um governo popular revolucionário. Os fundos do Banco do Brasil local foram expropriados e distribuídos à população. Os transportes ficaram gratuitos para todos. Houve levantes no Recife e no Rio de Janeiro, mas, sem a necessária organização e articulação com o movimento de massas, a ANL não consegue atingir os seus objetivos. A polícia retoma a cidade de Natal e desencadeia uma brutal repressão em todos os estados. 20.000 pessoas foram presas. As lideranças políticas e sindicais foram torturadas, deportadas e até mortas. Os sindicatos de oposição sofreram intervenção. É nesse exato momento que o movimento autônomo dos trabalhadores foi golpeado. Getúlio Vargas só poderia consolidar o seu plano quando derrotasse o movimento operário e político de oposição. Agora, o movimento sindical ficava ainda mais aberto às associações amarelas e à consolidação dos pelegos sindicais. Valendo-se do pretexto do perigo comunista, Getúlio se antecipa às eleições presidenciais de 1937 e dá um golpe de Estado. O golpe do Estado Novo. Getúlio Vargas que veio mostrar ser o Brasil dos brasileiros. Brasil, então querido. O Estado Novo atrela ainda mais o movimento sindical ao governo, além de suprimir toda e qualquer liberdade de manifestação e de organização. A classe operária resiste como pode. Não podia se organizar em sindicatos livres, mas também não se filiava aos sindicatos do governo. O número de sindicalizados diminui assustadoramente em São Paulo e Rio. O Estado utiliza então uma estratégia tentando atrair os operários para dentro dos sindicatos oficiais. Em 1939 e 1940, vêm as leis de enquadramento e do imposto sindical, com o objetivo claro de transformar os sindicatos em órgãos de assistência social. A lei do enquadramento, de inspiração fascista, regulamenta pela cúpula a formação dos sindicatos, das federações e das confederações. Tudo sob o controle direto do Ministério do Trabalho. Pelo imposto sindical, todo trabalhador é obrigado a pagar um imposto anual equivalente a 1 dia de seu salário. Do total geral assim arrecadado, 60% vão para os sindicatos, 15% para as federações, 5% para as confederações e 20% para o Departamento Nacional de Empregos e Salários.
governo favorecia a corrupção sindical e transformava os sindicatos de luta em sindicatos assistencialistas, com médicos, dentistas, colônias de férias, advogados. Comparando os jornais do Sindicato dos Gráficos, que foi uma das categorias mais combativas até 1935, podemos perceber o que significa para o nosso movimento a estrutura sindical atrelada. Estava assim consolidada a estrutura sindical vertical e atrelada ao Estado, baseada na Carta del Lavoro do fascismo italiano e que perdura até hoje praticamente a mesma. Em 1943, vem a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, colocar no mesmo saco as leis e os decretos baixados desde 1930 e, em sua maioria, contrários aos interesses reais dos trabalhadores. Até 1943, o movimento operário brasileiro permanece em refluxo, mas é necessário registrar a resistência e a combatividade do movimento frente à implantação da estrutura sindical fascista e do Estado getulista. Com a implantação dessa estrutura sindical, o Estado patronal consegue impor o seu modelo de industrialização, favorecendo os capitalistas e garantindo a superexploração da classe trabalhadora. O Estado investiu enormes quantias de capital em setores como siderurgia, metalurgia, transportes, energia elétrica. No plano ideológico, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas, preparava uma vasta campanha em defesa dos ideais do Estado Novo, paz e harmonia social. Harmonia, harmonia, chamem Getúlio que é uma ducha de água fria. Harmonia, harmonia, chamem Getúlio que é uma ducha de água fria. Mas a partir de 1943, a ditadura começa a ser questionada por vários setores da sociedade brasileira. Regulären Vollstart geschlossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, onde a maioria dos países, liderados pela União Soviética e Estados Unidos, uniam-se para combater o nazismo. Regulären Vollstart geschlossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Getúlio Vargas joga, então, toda a sua cartada no movimento operário, acenando com propostas democráticas para se manter no poder. E eu estarei convosco, pronto para lutar, para vencer, para morrer. Para reforçar tal política, os ministerialistas, pelegos da época, iniciam a campanha Queremos Constituinte com Getúlio. Era o chamado movimento queremista. Os comunistas, muitos ainda na cadeia, passam a apoiar tal campanha, acreditando que seria um passo a mais na conquista da democracia. Era a tese da União Nacional, defendida pelo PCB, que buscava unir todos os setores da sociedade, inclusive a burguesia, para derrotar a ditadura. Desse modo, embora passassem a atuar nos sindicatos concorrendo com os ministerialistas, os comunistas procuravam desestimular as greves, evitando o confronto com a burguesia.
era a política de apertar os cintos. Mas a classe operária, vítima dos baixos salários, do excesso de horas extras, do esforço de guerra, não aceita essa política, forçando os comunistas a assumirem as greves e lutas. Em 1944, ferroviários e mineiros do Rio Grande do Sul paralisam suas atividades, seguidos dos trabalhadores de Utinga, no ABC, e da Goodyear, em São Paulo, que realizavam Operação Tartaruga. Em abril de 1945, é criado o MUT, Movimento de Unificação dos Trabalhadores, formado por dirigentes sindicais de vários estados e que pregava, entre outros pontos, a liberdade sindical, a democracia sindical e sindicalização rural. Em 26 de junho de 1945, terminava oficialmente a Segunda Guerra Mundial com a derrota do nazifascismo, deixando um saldo de milhões de mortos em todo o mundo. E atenção! Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra! É nesse período da derrota do fascismo e da luta pela democracia que se dá a queda da ditadura Vargas, o fim do Estado Novo. Existe um palacete no catete e consta que foi desocupado. A sociedade brasileira passava então por um processo de mudanças com anistia, legalização e criação de partidos, eleições, constituinte. Se unir, somar, cobrar, crescer, tossir. O movimento sindical saía da escuridão do Estado Novo com mobilizações, greves, congressos, retomando os sindicatos e criando centrais sindicais. Rosnar, tremer, espirros de rasgar, poder, defender, cantar e transtornar, fazer, dizer, usar e consumar, ouvir, vencer, beber, comemorar, e assim sair, daí constatar, que já ninguém tem pressa de chegar, que já ninguém tem medo de falar. Existe um palacete no catete e consta que foi desocupado. O vizinho do lado estava informado e o seu vizinho já pensava em se mudar. Esse inquilino, apesar dos desenganos, morou nesse palacete 15 anos. Em 1946, com o apoio de Vargas, o general Dutra, antigo ministro da Guerra do Estado Novo, é eleito presidente. De 1945 a 1946, o número de sindicalizados sobe de 475 mil para 800 mil. Nos primeiros meses de 46, mais de 60 greves estouram em todo o país. Em janeiro
janeiro de 1946, ocorre a greve nacional dos bancários, que depois de mais de 20 dias de paralisação, conquistam um piso mínimo para a categoria. Além dos bancários, os metalúrgicos de São Paulo e do ABC fizeram inúmeras greves, muitas delas organizadas por comissões dentro das fábricas. A burguesia, acostumada com um Estado novo, faz de tudo para impedir as greves. Nesse sentido, uma das primeiras medidas do governo Dutra foi o Decreto 9.070, a Lei Antigreve. Reafirmo-lhes aqui que não há noites eternas. Restaurou-se a democracia no Brasil. Em 1946, a Assembleia Nacional Constituinte elabora uma nova Constituição, sob o controle do Estado e dos patrões. O Estado aumenta o ataque ao movimento operário e sindical. Por exemplo, em 1946, impede a posse do prefeito comunista eleito em Santo André, Armando Mazo. Em 1947, coloca o PCB na ilegalidade e caça todos seus parlamentares. Proíbe a existência do MUT, intervém em mais de 400 sindicatos e fecha a recém-criada CGTB, Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil, e adia as eleições sindicais por 2 anos. Cria a CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, apoiada na estrutura sindical atrelada, colocando em sua direção velhos pelegos. Assim, Dutra satisfez a burguesia brasileira e aplicou a política da Guerra Fria imposta pelos Estados Unidos, que buscava brecar o avanço do socialismo a nível mundial. A classe operária resiste. Em 1948, ferroviários de Minas Gerais e São Paulo, têxteis, mineiros de São João del Rei, metalúrgicos, médicos, engenheiros. São 250 mil grevistas exigindo aumento salarial. Nessas greves, são assassinados pela polícia o ferroviário Rolão, 3 trabalhadores de Santo Amaro, na Bahia, e 2 mineiros de São João del Rei. Assim é a democracia burguesa. Com os sindicatos sob intervenção, os operários dentro das fábricas organizam na clandestinidade as greves e as comissões. Os trabalhadores diminuem a participação nos sindicatos, fazendo baixar o número de sindicalizados para 700 mil em 1950. O Partido Comunista muda sua linha política, propõe greves, orienta o trabalho para dentro das fábricas e propõe a luta revolucionária das massas para chegar ao poder. Manutenção da estrutura sindical fascista, lei antigreve, assassinatos, cassação do PCB, fechamento das centrais sindicais, intervenção nos sindicatos, arroxo salarial. Estas foram as medidas adotadas pelo governo Dutra durante o período da chamada democratização brasileira. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar a união, a integridade e a independência. Com a eleição de Getúlio Vargas em 1951, o Estado muda de tática
e põe em cena o populismo. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Volta a política da paz social e da colaboração de classes. Desta vez, para um proletariado que chega a 1,5 milhão em todo o Brasil. No dia 1º de maio de 1951, Getúlio Vargas disse aos trabalhadores: é preciso que vos organizeis solidariamente em sindicatos, formando um bloco forte e coeso ao lado do governo. Nenhum governo poderá dispor de força se não contar com o apoio das organizações operárias. Nesse ano, os trabalhadores conquistam um reajuste de 100% do salário mínimo. Este foi o primeiro reajuste desde 1943. Em 1951 e 52, o movimento grevista continua, envolvendo 1 milhão de trabalhadores que exigiam aumento de salário, congelamento dos preços e abono de Natal. Este abono foi conquistado em 1962 sob a forma de 13º salário. Em 1953, 800 mil trabalhadores de todo o Brasil testam na prática a estrutura sindical que proibia as greves e impedia as articulações entre os sindicatos. Em São Paulo, a paralisação começa com os têxteis e ganha a adesão dos metalúrgicos, marceneiros, vidreiros. 13º salário. Em 1953, 800 mil trabalhadores de todo o Brasil testam na prática a estrutura sindical que proibia as greves e impedia as articulações entre os sindicatos. Em São Paulo, a paralisação começa com os têxteis e ganha a adesão dos metalúrgicos, marceneiros, vidreiros e gráficos, que por 27 dias paralisam todo o Estado. Conquistaram o aumento salarial e a soltura dos grevistas presos. Esta greve ficou conhecida como a Greve dos 300 mil. Desta greve nasceu o PUI, Pacto de Unidade Intersindical, que até 1958 comandará as lutas, unindo diversos sindicatos. Em suas assembleias, participavam milhares de trabalhadores e representantes do movimento popular. Em 1954, a greve geral contra a carestia pressiona o governo, exigindo aumento do salário mínimo e congelamento dos gêneros de primeira necessidade. E a greve dos 100 mil marítimos de vários estados provoca a queda do ministro do Trabalho, entrando Jango, presidente do PTB, em seu lugar. E o movimento se alastra para a zona rural de São Paulo e Pernambuco, onde 30 mil trabalhadores entram em greve, exigindo aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Esses movimentos agravam as contradições dos populistas. Jango, numa tentativa de se aproximar dos trabalhadores, lança a proposta de reajuste de 100% no salário mínimo. Isto provoca forte oposição dos setores reacionários. Um setor dos militares, apoiado pelo imperialismo e monopólios nacionais, lança o Manifesto dos Coronéis, opondo-se ao aumento e exige a demissão de Jango, o que de fato ocorre.
política getulista de acender uma vela para Deus e outra para o diabo movimenta o setor progressista e os reacionários. Ao mesmo tempo em que atende uma antiga reivindicação do setor progressista com a criação da Petrobras, faz um acordo militar com os Estados Unidos. No 1º de maio de 1954, Getúlio anuncia que será concedido o reajuste de 100% do salário mínimo prometido por Jango. Ocorrem greves e manifestações em todo o Brasil pela aplicação imediata do aumento. No Rio Grande do Sul, a greve chega a ser geral, mas o reajuste será apenas de 42%. O Estado getulista cede mais uma vez aos patrões. Alô, alô, repórteraço, alô. E atenção, 1954. Suicídio de Getúlio Vargas. O suicídio de Getúlio, em agosto de 54, provocou grandes manifestações e depredações que assumem um caráter anti-imperialista. Para todo operário do Brasil, ele disse uma frase que conforta: quando a fome bater na vossa porta, meu nome é capaz de vos unir. Nos 10 anos seguintes, os populistas usam o carisma de Getúlio Vargas para controlar o movimento operário. A economia brasileira se expandiu mais nos setores da metalurgia, eletrônica, química e farmacêutica. E com a expansão da indústria, cresceu a classe operária. Café Filho, que substituiu Getúlio, utiliza as leis sindicais e a repressão para conter o movimento operário. Os sindicatos que lutam sofrem intervenção e as diretorias comunistas são impedidas de tomar posse. A partir de 1955, inúmeras greves causam um aumento real de salário. O número de empregos sobe devido à enorme quantidade de capital imperialista investido na indústria. São mais de 300 greves envolvendo várias categorias de trabalhadores. É neste período que o salário mínimo atinge o seu maior valor. A greve de 1957, conduzida pelo PUI e que paralisou São Paulo, conseguiu aumentos salariais e obrigou o governo de Juscelino a recuar na sua política de arroxo. O movimento operário dava um conteúdo político às greves, incluindo questões como FMI, política internacional e defesa dos interesses nacionais. A estrutura sindical estava sendo derrubada na prática com a formação de articulações para a direção do movimento proibidas pela CLT, como, por exemplo, PUI, PUA, CST e CPOS. Em 1959, ferroviários, marítimos, portuários, professores, bancários, num total de 500 mil grevistas em todo o país, lutam contra a política de arroxo e carestia imposta pelo governo Juscelino. No
situação de extrema miséria leva os trabalhadores a se organizarem em sindicatos e criando movimentos, como as Ligas Camponesas, o Movimento dos Sem Terra e a UTAB, União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil. A Liga da Galileia, em 1955, simboliza o movimento camponês em todo o Brasil, que luta pela defesa da terra, reforma agrária, aplicação das leis trabalhistas nas áreas rurais, sindicalização e formação de cooperativas. A partir de 1960, ampliam-se as greves de caráter anti-imperialista em defesa das riquezas nacionais e pelas liberdades sindicais. O movimento sindical se divide. De um lado, o setor nacional popular ligado ao PCB e a ala esquerda do PTB. De outro, o setor dos pelegos, como o chamado movimento sindical democrático, apoiado pelos patrões. Em 1960, na greve da paridade, 400 mil trabalhadores paralisaram os transportes ferroviários, marítimos e portuários, exigindo a equiparação de seus salários aos dos militares. Essa greve desencadeou violenta repressão com mais de 100 prisões e a acusação de que o movimento era uma conspiração comunista continental. Apesar disso, foi vitoriosa e fortaleceu o PUA, Pacto de Unidade e Ação. Em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, o movimento sindical realiza uma greve geral em apoio à posse de João Goulart, que os militares queriam impedir. Nesse mesmo ano, os trabalhadores brasileiros faziam manifestações em defesa da Revolução Cubana, condenando o imperialismo norte-americano que financiou uma fracassada invasão a Cuba. No ano de 1962, com lutas e greves, é conquistado o 13º salário. Os metalúrgicos conseguem um aumento de 60% e a demissão do ministério proposto pelo Congresso, em sua maioria reacionária. Neste processo de lutas, em agosto de 1962, é fundado o CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, que lidera um movimento sindical até o golpe de 1964. O CGT, mesmo ilegal, impulsiona as campanhas pelo pagamento do 13º salário, reajuste de 100% do salário mínimo e a volta do presidencialismo, que deu maiores poderes a João Goulart. As lutas políticas do CGT, com posições nacionalistas e reformistas, se combinam com reivindicações econômicas e de liberdade sindical. Há uma aproximação entre a cúpula do CGT e o presidente Jango para dar impulso às reformas de base, que visavam principalmente o controle da remessa de lucros e a reforma agrária. Os setores progressistas da sociedade brasileira criaram a Frente Popular de Mobilização e a Frente Parlamentar Nacionalista, que lutavam contra o avanço do imperialismo e em defesa da soberania nacional. A direita se organiza, financiada pela grande burguesia nacional e pelo imperialismo, em organismos
como o IPES, IBAD, MAC, e através do golpe buscavam conter o movimento operário. A burguesia da cidade e do campo, a classe média, os militares mais graduados, a Igreja Católica em sua maioria, uma grande parcela de deputados e senadores ligados ao UDN e ao PSD, e os pelegos do movimento sindical apoiavam a iniciativa de desfechar um golpe de Estado. Os pelegos, estimulados pelos patrões e pelo assessor de Jango no Ministério do Trabalho, fundaram a UST, uma central sindical de conteúdo anticomunista, para se opor à CGT e dividir o movimento sindical. Com essa medida, Jango buscou se aproximar dos setores conservadores da sociedade, pensando com isso permanecer no poder. Em 1963, o CGT comanda duas grandes greves no estado de São Paulo. Uma, que começa em Santos, com o movimento das enfermeiras da Santa Casa e que ganha a adesão de todos os trabalhadores daquela cidade. E a outra em São Paulo, quando 14 categorias com mais de 700 mil grevistas exigem o aumento imediato de 100% do salário mínimo. Mesmo com a polícia do governador Adhemar de Barros reprimindo, os grevistas conquistam um aumento imediato de 80% e mais 25% no prazo de 6 meses. Ainda em 1963, outra medida vai abalar as relações entre o CGT e Jango, quando este propõe a decretação do estado de sítio para apurar as denúncias de golpe. A Frente Popular de Mobilização lança um manifesto acusando Jango de conciliar com os conservadores e reacionários. O estado de sítio serviria para deixar os militares livres para se organizarem contra o setor progressista. O presidente volta atrás em sua decisão para não perder o apoio dos setores populares, única maneira de se manter no poder. E o ano de 1963 termina com a conquista do salário família, uma intensa campanha pelo aumento do salário mínimo, o fim do parlamentarismo e a agitação das reformas de base. O ano de 1964 começa com a segunda vitória da chapa apoiada pelo CGT, na direção da CNTI contra os pelegos. A intensa campanha pelo aumento do salário mínimo obriga Jango a conceder aumento de 100% e congelar os preços dos gêneros de primeira necessidade, fazendo com que o CGT ganhasse maior apoio dos trabalhadores. Logo, os setores reacionários da sociedade, a serviço do imperialismo, apontam para o perigo da instauração da República Socialista no país. E passam a reprimir violentamente toda e qualquer manifestação em defesa das reformas de base, queimando a sede da UNE no Rio de Janeiro e organizando as marchas da família com Deus e pela liberdade. Os militares reacionários utilizam a revolta dos sargentos e dos marinheiros como pretexto para depor João Goulart e passam a pregar abertamente o golpe de Estado. Jamais atingirá os seus grandes objetivos
sem que se realizem no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. No dia 13 de março, com 200 mil pessoas, realiza-se um comício exigindo a imediata aprovação das reformas de base, o que de fato ocorre. Sejam tranquilos que dentro em breve esse decreto será uma realidade, e realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. O presidente, durante o comício, assina 2 decretos, nacionaliza as refinarias de petróleo particulares e dá início à reforma agrária, em áreas próximas a rodovias, ferrovias federais e açudes públicos. Ao presidente da República se está disposto a colocar-se à frente do processo democrático e revolucionário que avança. Foi o fim de Jango e também do CGT. Em 31 de março, os militares, testas de ferro da grande burguesia, dão um golpe de Estado. O CGT reage e propõe uma greve geral que fracassa porque somente algumas categorias atendem ao apelo. Com os líderes caçados e presos, a classe trabalhadora fica sem direção política. O governo militar intervém nos sindicatos, prende, assassina e expulsa do país as principais lideranças políticas e sindicais. De 1945 a 1964, o movimento operário e as forças progressistas conquistam inúmeras vitórias, porém não conseguiram impedir o golpe de classe articulado pelo grande capital. Por que fomos derrotados? Espanto que espanta a gente, tanta gente a se espantar. O povo tem 7 fôlegos e mais 7 tem pra dar. Quanto mais cai, mais levanta, 1000 vezes já foi ao chão. De pé, 1000 vezes já foi ao chão. Povo levanta na hora da decisão. Espanto que espanta a gente, tanta gente a se espantar. Não é de hoje que esse povo vem dando demonstração. Alfaiates na Bahia, balaios no Maranhão, rabanada no Pará, Palmares do sertão. Não só contra os de fora, foi o povo justiceiro. Contra a fome e a miséria, levantou-se o garimpeiro. Contra os fortes dessa terra, levantou-se o conselheiro. De pé, contra toda a tirania, sempre de pé está o povo brasileiro. Espanto que espanta a gente, tanta gente a se espantar. Que o povo tem 7 fôlegos e mais 7 tem pra dar. Quanto mais quedas levanta, 1000 vezes já foi ao chão. De pé, 1000 vezes já foi ao chão. Povo levanta na hora da decisão. De pé, 1000 vezes já foi ao chão. Povo levanta na hora da decisão. De pé. 1964 até nossos dias. Do golpe militar ao novo sindicalismo. O governo será os das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. 31 de março de 1964 marca a data do golpe de classe dos capitalistas contra os trabalhadores. A forma de governo mais adequada ao capital é a ditadura militar. Os novos donos do poder dizem que o golpe veio para acabar com a inflação, a corrupção, a desordem e não deixar o país cair nas mãos da União Soviética. E mais, que vão fazer as verdadeiras reformas de base em benefício de todos os brasileiros.
mas as medidas práticas dizem outra coisa. Intervenção nos sindicatos, prisão, morte e exílio foram o destino de milhares de dirigentes, operários e camponeses. A proibição das greves é reforçada com o Decreto 4.330 de junho de 1964, depois conhecida como Lei Antigreve. A ditadura militar acaba com a negociação direta entre patrões e empregados. Define os reajustes abaixo da inflação, implantando o arroxo salarial. Por solicitação especial do imperialismo americano, a ditadura elimina a Lei Velha de Estabilidade e implanta o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, golpeando com isto a organização nos locais de trabalho. No lugar dos dirigentes sindicais lutadores, a ditadura coloca sindicalistas especialmente treinados. Entre 1962 e 1970, o imperialismo norte-americano financiou a formação de 30 mil sindicalistas brasileiros. A lei de remessa de lucros é modificada, em benefício do imperialismo. Os 13 partidos existentes em 1964 são extintos. Em seu lugar, são criados o Partido do Sim Senhor, a Arena, e o Partido do Sim, o MDB. Com os sindicatos ocupados por gente de confiança do governo, os trabalhadores conscientes se organizam por dentro das fábricas. Esta é a origem das oposições sindicais. Em 1967, surgem, entre os metalúrgicos da capital de São Paulo e na cidade de Osasco, duas oposições sindicais de peso. Em Osasco, a oposição sindical, baseada na comissão de fábrica da Cobrasma, ganha as eleições e vai dirigir a importante greve de julho de 1968. Em Contagem, Minas Gerais, outra oposição vencedora dirigiu importante greve metalúrgica em abril de 1968. Foi uma greve vitoriosa contra o arroxo, conseguindo um abono de 10% estendido para inúmeras categorias. Entre a greve de Contagem e a de Osasco, houve o 1º de maio na Praça da Sé, em São Paulo, onde o governador do estado, o senhor Abreu Sodré, foi desalojado do palanque a pedradas pela massa que saiu em passeata pelas ruas da cidade. O ano de 1968 foi marcado por intensa agitação e oposição à ditadura militar. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Além das greves, o movimento estudantil teve seu ano mais intenso desde o golpe aos nossos dias. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Sua Excelência, o senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. 13 de dezembro de 1968. O ato institucional número 5 marca o fim de um curto período de resistência e o início da chacina de toda a oposição ao regime implantado 4 anos antes. A linha das oposições sindicais, passando pela organização dentro das empresas, será o caminho da recuperação dos sindicatos para voltarem a ser organizações de luta.
Mas os donos do poder não iam comprometer de graça o crescimento econômico retomado no mesmo ano de 1968. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. 1968-1974. São anos de grande crescimento da economia. Cresceram em especial as indústrias que produzem mercadorias sofisticadas. É o período do milagre econômico. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Em 1969, começa uma oposição armada ao governo. São vários grupos, a maioria dissidentes do PCB, e que são esmagados pelo regime militar. Qualquer reivindicação ou proposta de luta sindical nesse período é chamada de subversão e terrorismo pelos donos do poder e prontamente reprimida. Este é um país que vai pra frente. É o período de 1968 a 1978, que é caracterizado pelo silêncio operário, arroxo salarial e crescimento desordenado das cidades. Ao mesmo tempo em que se dava altas taxas de crescimento econômico e imensa concentração de riqueza. O Brasil rural vive um período de concentração de propriedades, expulsão de camponeses, violência de grileiros, jagunços e também o início da resistência. Calcula-se que em 1970, 29 milhões de brasileiros viviam fora do seu lugar de nascimento, vindo do Nordeste para o Sul, do Sul para o Centro-Oeste e Norte, sem as mínimas condições de trabalho e de vida. Ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado. 1974. Termina o governo de terror do general Médici. Neste mesmo ano, já sob o governo do general Ernesto Geisel, houve eleições parlamentares dentro de um clima de relativa liberdade de propaganda. Em 1973 e 1974, a inflação acelera, dando os primeiros sinais da crise do modelo econômico. O ministro Delfim Neto falsifica os dados da inflação e, por conta disso, rouba 34,1% dos salários. Já em 1975 e 1976, tornaram-se visíveis três características de um novo momento histórico: uma oposição mais aberta ao regime, a necessidade do governo promover uma distensão política e a matança de prisioneiros e membros de partidos clandestinos. O recado do governo era claro. Por um lado, a necessidade de remodelar a forma desgastada do regime e, de outro, quem quisesse fazer oposição teria que fazê-la dentro das regras definidas pelo governo. 1975 a 1977 é marcado pelo movimento estudantil e algumas reivindicações mais amplas das organizações de bairro, como o movimento do custo de vida. Queremos os 34,1% que nos foram roubados em 73 e 74. É esta a reivindicação do movimento de reposição salarial levantado por alguns sindicatos. O resultado do movimento foi a agitação e mobilização para próximas lutas. Os dirigentes sindicais que assumiram a luta da reposição passaram a ser chamados de autênticos.
Os movimentos de reposição salarial trazem dentro de si uma longa história de pequenas lutas e organizações realizadas no período mais repressivo da ditadura militar. Esta resistência e acumulação de experiências tinha sua razão de ser. Em 1974, o milagre econômico já deixava o santo nu. 40 milhões de brasileiros estavam desnutridos e 47% das famílias não tinham o rendimento mínimo necessário. Além disso, para se conseguir a cesta básica de alimentos, era necessário se trabalhar 158 horas, isto é, 72 horas a mais que em 1965. Em 1975, no campo, mais de 4 milhões de menores de 14 anos vendiam sua força de trabalho e 22 milhões de trabalhadores brasileiros ganhavam menos que um salário mínimo. – 12 de maio de 1978. Os trabalhadores da Saab Scania, filial do imperialismo sueco, cruzam os braços, reivindicando o aumento de salário. A notícia é manchete de jornal, rádio e TV. 3 dias depois, os trabalhadores da Ford param por uma semana. É no ABC Paulista que o grande capital imperialista e nacional desfrutou da melhor fatia do milagre econômico, concentrando ali grande número de operários. Assim, não é por acaso que a primeira reação venha do operariado desta região. As cabeças levantadas, máquinas paradas, dia de pescar. Pois quem toca o trem pra frente, também de repente pode o trem parar. Nos meses de maio, junho e julho, o movimento grevista por fábrica toma conta da Grande São Paulo, conquistando aumento de salário e inúmeras comissões de fábrica. Novembro de 1978. Campanha salarial dos 400 mil metalúrgicos da capital de São Paulo, que entram em greve e são traídos pela diretoria do sindicato. É a marca pública, evidente, do peleguismo sindical. – 1979 é marcado pelas greves por categorias profissionais inteiras pelo país afora, da construção civil de Porto Alegre aos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Durante a greve dos metalúrgicos de 1979 no ABC Paulista, surge uma tentativa de unificação do movimento chamada Unidade Sindical, composta por velhos pelegos, sindicalistas ligados aos PCs e os chamados autênticos. A orientação dos partidos comunistas, PCB e PCdoB, para o movimento sindical é o de ter influência nas direções sindicais a qualquer preço, mesmo que isso signifique se aliar a velhos pelegos. Em novembro de 1979, há um encontro entre sindicalistas da Unidade Sindical em Belo Horizonte. Na disputa pela indicação dos nomes para concorrer à presidência da CNTI, inicia-se um racha dentro da unidade sindical. Segundo, a classe trabalhadora quer e precisa garantir a liberdade e a autonomia sindical. Com isso, a novidade política dentro do movimento sindical em 1979 é o surgimento do Partido dos Trabalhadores, além da atuação pública de vários partidos ilegais. É nosso dia, companheiro, nasceu o trabalho de nossas mãos. Em novembro de 1979, houve a greve dos metalúrgicos de São Paulo, dirigida pela oposição, onde é assassinado um dos seus líderes, Santo Dias da Silva. Santo Dias,
Metalúrgico de São Paulo, de Oracílio, Pedreiro e Belo Horizonte, são dois dos muitos proletários que tombaram assassinados no primeiro ano de abertura do General Figueiredo. Em 1979, 3.200.000 trabalhadores cruzam os braços distribuídos em 400 greves diferentes. Em novembro, o governo Figueiredo introduz a semestralidade nos reajustes salariais com o objetivo de brecar os movimentos grevistas. Em janeiro de 1980, há um novo encontro intersindical na cidade de Monlevade, Minas Gerais, reunindo autênticos, oposições sindicais e setores da unidade sindical. Esta articulação, mais adiante, vai receber o nome de ANAMPOS, sem a participação dos PCs. Em maio de 1980, há um encontro de sindicalistas de oposição sindical em São Paulo, com representantes de todo o país. Na campanha salarial dos metalúrgicos do ABC, acontece a importante greve dos 41 dias, ocorrendo intervenção nos sindicatos e prisão dos diretores sindicais. Neste mesmo ano, os trabalhadores rurais surgem com força total. 200.000 canavieiros de Pernambuco entram em greve. No final de 1980, o governo assume publicamente a crise econômica. As medidas adotadas provocam a maior recessão e desemprego da nossa história. Em agosto de 1981, realizou-se a primeira Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras. Nesta conclate estão presentes todas as articulações sindicais anteriores. É tirada uma comissão pró-CUT. Para 1982, estava marcada a segunda conclate. Porém, foi um ano de eleições para o Executivo e o Parlamento. A conveniência dos partidos políticos fez com que se adiasse o Congresso Sindical. Em julho de 1983, o governo intervém nos sindicatos petroleiros de Paulínia e Mataripe, metalúrgicos de São Bernardo, bancários e metroviários de São Paulo. Estas intervenções acontecem no processo de greves contra a política econômica do governo. 21 de julho de 1983 foi a data escolhida para a greve geral contra a política de superarroxo salarial acertada entre o governo e o Fundo Monetário Internacional, FMI. Às vésperas do primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores, a Comissão Nacional pró-CUT se divide. Era a unidade sindical que se negava a participar, dizendo que ainda não era o momento de se fundar a Central Única. Em agosto do mesmo ano, 5.000 delegados sindicais realizam o primeiro Congresso das Classes Trabalhadoras e fundam a CUT, Central Única dos Trabalhadores, que propõe o enfrentamento com o Estado e os patrões. Ainda em novembro do mesmo ano, realiza-se outro Congresso de Trabalhadores, composto pela unidade sindical, que não propõe enfrentamento para resolver os problemas dos trabalhadores. Deste congresso sai a CONCLAT, Coordenação Nacional das Classes Trabalhadoras. O partido predominante e que apoia a CUT é o PT. Na CONCLAT estão presentes o PMDB, o PCB e o PCdoB. Enquanto a CUT defende a plena liberdade e autonomia sindical, a CONCLAT se contrapõe à aplicação da Convenção 87 no Brasil,
que defende a não intervenção do Estado no movimento sindical. Enquanto a CUT repudiou o colégio eleitoral que gerou a nova república, a CONCLAT apoiou este colégio e defende agora o entendimento com o governo desta nova república. Em agosto de 1984, realiza-se o primeiro congresso da CUT, de onde saem 4 grandes bandeiras de luta: 40 horas semanais, reforma agrária, reajuste trimestral e salário-desemprego. Para impedir o avanço da luta no campo, em 1984, os latifundiários mataram 116 trabalhadores rurais e no primeiro semestre desse ano, mais 46 tombaram pelos mesmos motivos. Enquanto a CONCLAT chama um congresso unitário para o início de 1986, surge uma nova central sindical, a USE, encabeçada por dirigentes sindicais íntimos do golpe de 1964 e ligados à CIA. O vovô Sobral falou que o voto direto é um anseio do trabalhador. O objetivo maior do nosso projeto, nós o atingiremos com a realização da Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, aspiração legítima de toda a sociedade. Valor, agindo pelo bem do povo em sua proteção, assim como reza a Constituição. A nova república lança sua proposta de constituinte, devendo ser eleita em 1986. A Constituinte será um espaço privilegiado para selar o pacto social e político, mais uma vez em benefício das elites. Mas o chamado sindicalismo combativo avança nas lutas com a presença da CUT nas greves dos Boias Frias de São Paulo no primeiro semestre de 1985, na campanha do não pagamento da dívida externa e nas campanhas salariais unificadas. Resultado dos últimos 20 anos. O salário mínimo subiu 83.000%, ao passo que o feijão subiu 178.000%, a carne 190.000% e o café 792.000%. A cada ano, 450.000 crianças morrem antes de completar o primeiro ano de vida. 70% das crianças sofrem de desnutrição e temos hoje 25 milhões de menores abandonados. Em 1985, o desemprego atinge 17 milhões de trabalhadores e quem ficou empregado perdeu 21% do salário. São 12 milhões de camponeses sem terra, 25 milhões de trabalhadores morando em favelas e uma dívida externa de 105 bilhões de dólares. Estas são as principais consequências de uma política econômica baseada no arroxo salarial e no entreguismo. As principais bandeiras do movimento operário sindical colocadas hoje são estas: 40 horas semanais, reforma agrária, reajuste trimestral, salário-desemprego, direito de greve, liberdade e autonomia sindical, comissões de fábrica e não pagamento da dívida externa. Qual central sindical está disposta a empunhar estas bandeiras, defendendo os interesses históricos dos trabalhadores?